Tudo que nós falamos no dia a dia, a nossa linguagem, ela tem a capacidade de gerar sentimentos e de gerar uma repetição de padrão, inclusive, de padrão de sentimento e de comportamento. A nossa linguagem é muito importante. Então, se você acorda e já fala que o seu dia vai ser terrível, a probabilidade de você se sentir muito mal é grande. Quem está passando por uma situação de completo esgotamento no trabalho, que é a síndrome de burnout, não importa em qual estágio da síndrome de burnout você esteja, você tem uma repetição de fala, você repete as mesmas falas o tempo inteiro, que são falas que remetem ao que você está passando. Você conta que você não tem forças, você conta que nada vai te ajudar, você conta o quanto o teu trabalho é estressante, o quanto o teu nível de ansiedade está super alto. Até aí tudo bem, é normal, porque você não tomou ainda consciência, você ainda não descobriu como você vai sair desse lugar, sair desse estado de estresse. É claro que você precisa procurar acompanhamento terapêutico e dependendo do estágio que você estiver, você precisa também de um acompanhamento médico e nutricional. Mas vamos entender que você ainda faz parte do grupo de pessoas que está conseguindo administrar essa situação, está conseguindo trabalhar, mas está se sentindo mal e está percebendo que esse mal-estar emocional, ele está aumentando e pode até estar passando para o físico. Então eu quero te trazer a seguinte contribuição. A palavra mágica para vocês é superação. De que maneira vocês vão conseguir superar essa crise, superar esse burnout? Superar um burnout não é do dia para a noite. Não é tão simples assim. Da mesma maneira que você não entrou em burnout do dia para a noite, você não vai sair do dia para a noite. Eu gostaria de falar aqui para vocês que vai ser fácil, que é só você tomar um remédio e esse remédio vai te tirar completamente desse estado, mas não é assim. Os remédios psiquiátricos, eles vão com certeza diminuir a sua ansiedade, eles vão fazer você ter uma rotina melhor, eles vão te ajudar a dormir, eles vão contribuir com você. Só que se você não fizer uma mudança profunda na maneira como você vê o mundo, na maneira como você vê a vida, dificilmente um remédio vai ter a capacidade de você voltar ao normal. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo que querem voltar ao normal. Que normal é esse? Né? O normal seria um estado de criança, porque a criança é um ser livre, a criança é um ser que brinca, é um ser que sabe o que quer, é um ser que está próximo da sua essência e ela se permite ser aquilo que ela quer. Para mim, isso é o normal, né? É o estado de luz, é o estado de essência. Então, vamos lá, vamos retomar. A questão da superação. Vamos dividir em partes. Todos os dias trazem desafios. Se você pensar que você tem que fazer uma superação e você pensar já no resultado final, pode ser um pouco difícil para você acreditar que você vai conseguir chegar lá. Então, quando você acordar e que a tua mente já te contar essa história de terror, que teu dia vai ser péssimo, que você tem um ambiente de trabalho pesado, carregado, denso, hostil, competitivo, enfim, que você tem uma demanda de trabalho tão grande que está te dando essa exaustão e que você não vê fim, vamos fazer o seguinte, pensa que é só hoje. Pensa em resolver o seu problema hoje, como se amanhã você fosse entrar de férias. Você reparte o seu dia em vários pedacinhos pequenos. Faz pausas durante esse seu dia. Então você divide 3 horas no período da manhã, faz uma pausa. Nessa pausa você dá a notícia para o seu cérebro das coisas que você já conseguiu fazer. Você fala, ufa, já consegui fazer isso, já consegui fazer aquilo. Toda vez que você conta para o seu cérebro que você já conseguiu fazer uma coisa, o seu cérebro libera os hormônios do relaxamento. Uma hora eu falo melhor disso. Mas é importante você dar notícia do que você já fez, do que você já sabe, do que você já conquistou. São pequenas superações durante o dia.
Tem gente que não para almoçar, tem gente que não para ir ao banheiro, tem gente que não para beber água. Então inclui na sua rotina essa atenção básica com você. E conta para você que isso é uma superação. Então hoje, quando você estiver vendo esse vídeo, você já inclui imediatamente. Amanhã, no seu dia de trabalho, que seja diferente, que você consiga incluir rotinas, pequenas rotinas de cuidados com você, com o seu bem-estar. E isso é uma superação, porque você está tão no piloto automático que você não consegue perceber o quanto as suas necessidades fisiológicas são importantes. O corpo físico, ele reclama o tempo inteiro a nossa atenção. Só que a gente não escuta o que ele está falando. O corpo tem sede, o corpo tem necessidades nutritivas, o corpo tem uma necessidade de conforto térmico, o corpo tem uma necessidade até de uma postura adequada. E a gente não dá importância para isso. Você vai passando por cima das necessidades do corpo em função do que você tem para fazer. Só que quando chega no fim do dia, esse corpo não vai deixar você dormir. Então, se você não teve um bom dia, se você não atendeu às necessidades do seu corpo devidamente, quando chegar de noite, ele vai falar: opa, você não me atendeu durante o dia, então agora durante a noite, amiga, você vai ficar acordada. Aí você tem insônia, você acorda um trapo no dia seguinte. Pega essa metáfora, você acorda um trapo no dia seguinte. Você imaginou o trapo? Então, é pesado isso, você se sentir esse trapo. Não dá mais. Você tem que acordar. Supre as suas necessidades em primeiro lugar. Trabalho não é tudo na vida. Você precisa reconhecer quais são as suas necessidades e atender essas necessidades. E aqui também tem um limite, porque tem corpo que é muito chato. Tem corpo que quer coisas o tempo inteiro. Então também não dá, né? Tem hora que você tem que suportar também um pouco. Eu tô falando aqui de dois extremos. Vencida essa primeira barreira da questão física, você passa para a superação da segunda barreira, que é a barreira do pensamento. Esse pensamento são as histórias de terror, né, que a sua mente está te contando todo dia. Então, quando você acordar, que o seu pensamento, a sua mente já te contar que você tá um trapo, que o teu dia vai ser péssimo, que você não vai dar conta, essa história é a história que a sua mente adora te contar. Você não vai dar conta. E isso pode encadear, assim, você não vai atingir a meta. O que as pessoas vão falar de você? As pessoas vão dizer que você não é competente o suficiente. As pessoas vão dizer que você não é mais a mesma. As pessoas vão dizer mesmo. Mas aqui é onde você vai superar a sua mente. Você vai dizer assim: não, o meu dia não vai ser péssimo. Eu vou esperar para ver como o meu dia vai ser. Porque se você repetir que o seu dia vai ser bom, você também não vai acreditar. Então você se coloca em estado de surpresa. Porque de verdade a gente não sabe como vai ser o nosso dia. Então, se coloca em estado de suspensão, em estado de surpresa. Primeira coisa para superar a mente, fazer perguntas. Como será que seu dia vai ser? Já melhora um pouco o seu estado emocional, porque você já mudou um pouco de significado. Quando você fizer alguma coisa que você achar que não está atendendo os seus próprios padrões, de perfeccionismo, ou os padrões mesmo, às vezes você nem é tão perfeccionista, mas você tem um padrão, você se pergunta o seguinte: não estar dentro do padrão vai impactar o quanto no meu resultado final? Se não for impactar, deixa do jeito que tá e parte para a próxima tarefa. Essa também é uma superação super prática que você pode começar a incluir no seu dia a dia e que vai te dar mais velocidade na realização do que você tem que fazer. Uma outra coisa, quando você pensar o que as pessoas estão falando de você e você se sente mal porque elas acham que você não está fazendo bem, que você não é competente o suficiente, olha, desencana. Qual é a importância
que a opinião do outro tem na sua vida. Não tem que ter importância. Então, se a sua mente te falar, olha lá, já estão te olhando torto, olha o que estão falando de você, esquece isso, muda o seu pensamento. Pergunta assim, o que o outro está falando de você vai impactar efetivamente de que maneira no seu trabalho, no volume do seu trabalho? Nada. A pessoa vai vir te ajudar? Não vai. Então, desencana. Essa é uma outra superação. E todas essas pequenas superações, quando chegar no fim do dia, elas vão te ajudar, deixar o seu emocional muito mais tranquilo. E aí você vai ter a tão sonhada boa noite de sono. Então, começa a fazer esses pequenos passos. O neném, quando ele começa a andar, você pode reparar, ele não sai de repente andando. Primeiro ele engatinha, depois ele fica em pé, depois ele dá um pequeno passo, 1, 2 passos e cai sentado. Depois ele levanta e continua andando. Para superar a síndrome de burnout, lembra dos passinhos de bebê. É um pouquinho por dia, é um pouquinho de cada vez. É você tirando a pressão de você para você mesma, porque a pressão externa não vai diminuir. Ou você muda de emprego, ou você para de trabalhar, ou você consegue se administrar dentro do trabalho que você já está. E eu estou falando dessa forma porque eu sei que muita gente não pode pedir a conta. Eu sei que muita gente não pode pedir nenhuma licença. Então eu estou trazendo possibilidades e perspectivas para você agir dentro do que é possível. E é claro que se você está num estágio de adoecimento, já nos últimos estágios do burnout, insista para sua licença e insista para você parar por um tempo de trabalhar ou até peça conta, porque isso pode trazer consequências muito graves e muito difíceis de serem revertidas. Mas por enquanto fica aqui a minha contribuição para a superação do dia a dia. E se você gostou, lembra de compartilhar com os seus amigos e amigas que estão precisando ouvir essas palavras e que vai ajudar também essas pessoas receber esse tipo de orientação.